Boa tarde, irmãos, graça e paz. Hoje temos uma palavra especial para a igreja. Gostaria nesse momento de orar com todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua graça, da Tua presença, eu quero agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder estar expondo as Escrituras, levando o Evangelho, Senhor Deus, àquele que crê. Que nessa tarde, início de noite, a gente possa meditar, Senhor Deus, naquilo que Tu queres para nós. Em nome de Jesus, visita a cada lar, visita a cada vida, trazendo esperança em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje o tema que eu tenho para passar é tendo Jesus, temos tudo. E está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu quero ler com vocês. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dentro desse texto, dentro dessa passagem conhecida de todos, uma passagem muito conhecida, eu quero trazer aqui uma introdução que vai resumir bem esse texto. Jesus, nosso Senhor, Ele veio ao mundo para ser tudo para todos os que creem, até que Ele seja tudo em todos, tudo para todos. O que precisamos, tudo que nós precisamos está em Jesus. E fora de Cristo, do nosso Senhor, nada vale a pena, nada. Então toda a essência da vida está em Cristo. Tudo que nós precisamos nessa terra em vida se resume na pessoa de Jesus. Então a palavra de Jesus nesse texto foi dita em um contexto de afirmação da sua missão como Salvador. Era, naquele tempo, naquele momento, era o penúltimo dia do Senhor como um ser humano, como um homem. Então Jesus estava para enfrentar ali a morte. Jesus estava para ser feito sacrifício em favor de pecadores como eu e como você. A sua vida e a sua obra foram dádivas, ou seja, foram presentes, foram oferta de Deus para a nossa mais plena redenção. Então a sua vida foi a graça de Deus se manifestando na falta de graça do mundo. Nós lemos no texto 14:6, João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, a resposta de Jesus mostra que o destino não é um lugar físico, mas uma pessoa, a pessoa do Pai. E que o caminho para esse destino é outra pessoa, ou seja, a pessoa do Filho. Então Jesus é o caminho para o Pai, Jesus é a verdade, ou seja, é a realidade de todas as promessas de Deus, todas as promessas de Deus. Então Jesus é a vida. À medida que Jesus une a sua vida divina com a nossa vida humana, tanto agora como eternamente. Então Jesus é o caminho que conduz à verdadeira vida. A reivindicação de Jesus aqui nesse texto, se você prestar bem atenção, ela é inequívoca. Por quê? Porque ela obriga a cada ser humano a dar uma resposta incondicional. Isso aqui é muito importante. Então Jesus convida cada pessoa a aceitá-lo ou rejeitá-lo, deixando claro que a aceitação parcial de alguém significa rejeição. Então a sua autodescrição invalida planos alternativos de salvação. Ou a pessoa aceita, ou a pessoa não aceita. Ou a pessoa é salva, ou ela não é salva. Não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Ou a pessoa é salva, ou ela não é salva. Então alguns diriam que um único caminho para Deus é algo restritivo demais, ou seja, algo limitado. Por isso que eu e você, nós já ouvimos alguém dizer que todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma mentira diabólica, porque não existe vários caminhos para chegar até Deus.
A Bíblia diz que existe um só caminho, e esse caminho é quem? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém chega ao céu, ninguém chega à glória, ninguém chega a uma eternidade na presença do Senhor por outro caminho, a não ser pela sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a existência de um caminho, este caminho é Jesus, o Filho unigênito do Pai, é uma evidência da graça e do amor de Deus para com o pecador. Então, o estado de rebelião, amados irmãos, pode ser visto de uma forma bem clara. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós somos como pessoas, nós, o ser humano, é como pessoas que estão se afogando no mar, para as quais é jogada uma boia, uma corda salva-vidas. Mas alguns respondem, insistindo que merecemos uma escolha de vários tipos de corda, juntamente com a opção de nadar e buscar a nossa própria segurança, se assim nós escolhermos. Então isso aqui é mentira. Não existe essa opção de vários caminhos, de várias saídas para chegar à presença do Senhor. Na história da igreja, Deus levantou um homem chamado Tomás A. Kempis, e isso foi mais ou menos no século XV, um escritor alemão, e esse homem, ele escreveu um livro, e eu aconselho todo mundo um dia poder ler esse livro, chama Imitação de Cristo, e esse livro é um dos livro depois da Bíblia mais lido até hoje, chama Imitação de Cristo. Primeiramente, o mais lido é as Escrituras, depois é este livro. E nesse livro está escrito o seguinte, presta atenção: siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir, sem a verdade não há saber, sem a vida não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho mais reto, a verdade soberana, vida verdadeira, vida abençoada, vida incriada. Esta palavra de Tomás A. Kempis se referindo a Jesus Cristo, se referindo ao nosso Deus, ao nosso eterno Pai. Então, a nossa confissão de fé em Cristo Jesus nos garante coisas maravilhosas. E a primeira delas que eu quero colocar nessa mensagem, nesse momento, é que a nossa confissão de fé, ela nos garante que temos um Salvador, Salvador eterno. Nós lemos no versículo a palavra eu, Jesus dizendo eu, apontando para ele, eu sou o caminho. E essa é uma das mais importantes passagens da Escritura. Jesus diz que é o caminho, ou seja, Jesus é o único meio que temos para chegar a Deus Pai. Jesus é o caminho para a salvação eterna. Jesus é o caminho predito pelo profeta Isaías no Antigo Testamento. Se você for lá no livro do profeta Isaías, capítulo 35, verso 8, lá está escrito assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Olha só, irmãos. Então, como é que nós podemos conhecer o caminho que leva a Deus? Somente por intermédio de Jesus. Jesus é o caminho, porque ele é Deus e também homem. Então, ligando nossa vida a dele, nós somos unidos a Deus. Quando nós nos unimos a Cristo, nós somos unidos com Deus. Confie em Jesus para levá-lo até o Pai, e todos os benefícios de ser filho de Deus serão seus. Isso aqui é uma promessa, Então Jesus é o libertador do pecado e nos tirou da onde? Da condenação eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos resgatar da condição de pecadores condenados, porque
Se não fosse por Cristo, nós já estaríamos condenados, já estaria certa a nossa entrada na eternidade infernal. Essa é a palavra. Então Jesus é a manifestação da graça de Deus que nos amou e providenciou salvação para os pecadores. Então, por intermédio de Jesus, o nosso Senhor, que é o caminho, um relacionamento, uma ponte se estabelece e se mantém entre o céu e entre a terra. Então os anjos de Deus, eles sobem, eles descem, nossas orações vão até Deus e as suas bênçãos vêm até nós por intermédio de Jesus. Então este é o caminho que leva ao descanso. Os discípulos o seguiam e Cristo lhe disse que eles seguiam quem? Seguiam o caminho. Então os discípulos eram seguidores de Jesus e Jesus dizia: eu sou o caminho. Enquanto vocês continuarem me seguindo, olha só, nunca sairiam do caminho, ou seja, nunca se perderiam. Então quando nós estamos no caminho, esse caminho é Jesus, nós não desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltamos para trás. A palavra está dizendo, a palavra nos garante, Jesus garantiu que nós jamais iríamos nos perder. Por quê? Porque nós estamos seguindo o caminho certo. Então Jesus, o Filho unigênito, é a provisão de Deus para quem se encontra na escuridão do pecado e sem a direção e sem saber o caminho da salvação. É a solução. Esse é o meu dever, o teu dever. Levar o pecador, o incrédulo, a andar na direção deste caminho, porque na direção desse caminho há salvação eterna. Então, tendo Jesus, temos um Salvador. Quem entrega a sua vida e entrega, amados, completamente, ou seja, 100% a Cristo, recebe salvação eterna. Porque não adianta entregar 99% da nossa vida a Cristo, deixar 1% sem Cristo. O nosso coração, ou seja, a nossa alma, a nossa vida, ela tem que ser completamente tomada pela presença de Jesus Cristo. Em todos os sentidos, em todas as áreas, porque não adianta ser parcial, porque parcialmente ninguém entrará no reino de Deus. Parcialmente ninguém chegará à presença do Altíssimo. Por isso nós temos que ser pessoas que tenham realmente 100% da presença de Jesus Cristo. Então a salvação eterna, a salvação que não se perde, é salvação garantida. Aquele que anda 100% na presença do Senhor Jesus Cristo, ele tem a garantia na palavra que a sua salvação não será perdida. João 10, do verso 27 ao 29 diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço. Olha só, Jesus conhece suas ovelhas e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais, Jesus está dizendo aqui, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O Pai deu você a Cristo, colocou você na mão de Cristo. O próprio Senhor Jesus está dizendo: ninguém, nem demônio, nem mundo, nem morte, pode tirá-lo da mão do Senhor Jesus. Então nada, ninguém pode nos salvar a não ser Jesus Cristo, Filho do Deus Todo-Poderoso. Nada pode ser acrescentado à salvação, pois tendo Jesus, tem-se a salvação eterna. A salvação é gratuita, não precisamos pagar, não precisamos investir recursos materiais para isso. Ela é imerecida, ou seja, a salvação é pela graça, e ela é segura, ela é eterna. Então a salvação é uma dádiva do Senhor, é um presente que nós recebemos do próprio Criador, do próprio Senhor. E isto, irmãos, é uma bênção muito grande, uma bênção que nós temos que desfrutar desde já, porque é nessa terra, em muitos momentos, que nós desfrutamos dessa comunhão, dessa vida com o Senhor Jesus.
segundo ponto que eu quero trazer nessa mensagem é que a nossa confissão de fé nos garante que nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. Jesus diz: eu sou a verdade. Então Jesus está dizendo: eu sou a verdade soberana, a verdade absoluta. Então Jesus é a verdade. Por quê? Porque ele incorpora a suprema revelação de Deus. E ele próprio narra Deus, diz e faz exclusivamente o que o Pai lhe concede dizer e fazer. Por isso que ele é a autorrevelação, suprema revelação de Deus. De fato, Jesus, ele nas Escrituras é corretamente chamado de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, o texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é a graciosa autorrevelação de Deus, a sua palavra posta em carne. Isso aqui é muito importante. Jesus é a vida. A palavra do Senhor diz que Jesus é aquele que tem vida em si mesmo, a ressurreição e a vida, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é o nosso Salvador, o nosso Senhor amado. Então, somente por Jesus ser verdade e a vida, que ele pode ser o caminho para nós chegarmos até Deus, o Pai, o caminho para chegarmos às muitas bênçãos na casa do Pai. Então, para nós chegarmos à presença de Deus Pai, não existe outro caminho, não existe outra trajetória a não ser Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Assim como a verdade se opõe à falsidade e ao erro, a doutrina de Cristo é a doutrina de ensinamento, e esse ensinamento é o ensinamento verdadeiro. Então, quando procuramos a verdade, nós não precisamos aprender nada além da verdade que existe em Jesus. Assim como a verdade se opõe à falácia e à fraude, Jesus é verdadeiro a todos os que confiam nele, tão verdadeiro como a verdade propriamente dita. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1:20, ele diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então aqui está dizendo o seguinte: Jesus é a verdade para um mundo confuso. O mundo que nós vivemos é um mundo confuso. Então, verdade para um mundo enganado, primeiro pela mentira do diabo e também pelas mentiras dos homens. O diabo enganou o ser humano desde o Éden, a oferecer o quê? Oferecer autonomia ao ser humano. Então o ser humano se engana ao aceitar a ilusão da independência. A humanidade se engana ao criar religiões. Isso aqui é muito importante. Somente Jesus traz a libertação de todo engano para vencer todas as mentiras. Somente em Cristo vencemos as mentiras do mundo, as mentiras de Satanás, as mentiras das falsas religiões, das falsas seitas. João 8,32, o que João diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, unicamente Jesus. O texto diz que Jesus conquistou o senhorio sobre todo o universo. Irmãos, sobre todo o universo, Jesus conquistou o senhorio. Somente Cristo, somente Jesus tem o direito sobre toda a criação. Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Jesus tem o direito sobre a vida. Jesus tem o direito sobre a minha e sobre a tua vida. Jesus na cruz venceu aquele que se achava o maior conquistador. Foi na cruz que ele venceu. Jesus é o maior vencedor. A Bíblia nos mostra que na cruz Jesus destronou o diabo e agora é o Senhor soberano e absoluto de todo o universo, o nosso Senhor.
Jesus na cruz conquistou o mundo para si. Aquilo que foi oferecido pelo diabo no monte mais alto foi conquistado na cruz. Tendo Jesus, nós temos um Senhor, um verdadeiro Senhor. Não um Senhor que escraviza, um Senhor que aprisiona, mas um Senhor que liberta, um Senhor que salva. Jesus é o Senhor para libertar o cativo, o oprimido, aquele que está amarrado pelo diabo, aquele que está manipulado pelas trevas. A sua verdade nos liberta do falso senhor e dos falsos senhores humanos e espirituais. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem liberdade, é liberto de toda opressão, de todo engano, de toda escravidão. Quem tem Jesus tem vida, e a palavra diz que quem tem Jesus tem vida e vida com abundância. Está lá em João 10, verso 10, a parte B do versículo. Nós precisamos, irmãos, ter essa consciência, como homens de Deus, mulheres de Deus, como povo santo de Deus. Nós temos que ter esta convicção que a verdade nos libertou, que Jesus nos libertou do império das trevas, que hoje nós não somos mais escravos do inimigo, não somos mais escravos de Satanás, nós somos escravos de Cristo, mas escravos livres. Outro ponto importante dentro desse capítulo 14, verso 6, é que a nossa confissão de fé nos garante que temos poder sobre a morte. Isso é muito importante. Jesus diz: eu sou a vida. Jesus é a vida, pois nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós estamos vivos em Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11, Paulo diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo. Então Jesus diz que é a vida. A morte foi consequência do pecado. A morte foi o salário, o pagamento do pecado. O ser humano foi colocado sob a lei da morte. O pecado matou a vida espiritual do ser humano e toda a decadência veio pelo pecado. O caos, e a palavra diz aqui que o caos humano, o caos do mundo, as dores do mundo, a angústia que assolou a existência da humanidade, que marcou a vida humana, foi a obra de arte do pecado. Então a morte foi lançada sobre o destino humano. A morte foi lançada sobre o destino humano. Não apenas a morte física, mas também, amados irmãos, a morte espiritual. Então a decadência atingiu todos os projetos humanos, todos os sonhos, todos os caminhos da vida. Jesus veio para dar vida. Então a morte tirou a vida, mas Jesus veio para dar a vida. Como eu disse lá em João 10, no versículo 10, na parte B, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Outra versão diz vida plena. Vida em abundância, vida plena. Se o pecado trouxe a morte, Jesus veio para vencer a morte. No mesmo livro de João, capítulo 8, verso 51, o Senhor diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Vou repetir. João 8,51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou a morte e conquistou o poder sobre o poder da morte. Então, na ressurreição foi o grande triunfo do Senhor sobre a morte. A ressurreição de Jesus foi a grande vitória da vida. A morte de Jesus venceu a morte. Então, para finalizar esse ponto, eu quero dizer para os irmãos que, tendo Jesus, temos poder sobre a morte. Temos poder sobre todas as forças decadentes da vida. Irmãos, olha a importância.
de nós termos Jesus na nossa vida, de nós sermos homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. Nós temos poder dado ao Senhor para vencer essa morte, porque vencendo a morte nós estaremos na eternidade salvos para a glória do Senhor Jesus. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui, que a nossa confissão de fé nos garante, que nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus vivo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus disse que por meio dele nós podemos ir ao Pai. Nós podemos chegar à presença do Pai. Então em Jesus temos um Pai, não apenas um Criador, pois nós passamos de condição de filhos criados para a condição de filhos herdeiros. Filhos herdeiros. E aqui mostra a necessidade que nós temos da sua mediação. O homem caído, o homem sem Deus, o homem incrédulo, deve ir até Deus como a um juiz, sob o intermédio de Jesus como mediador. Somente Jesus é o nosso mediador soberano. Somente Jesus. O apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não existe outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus. Não existe nenhum santo, não existe nenhum ser humano, não existe nada que possa fazer a mediação entre nós e Deus, a não ser Jesus. Nós temos aqui 1 Timóteo 2,5. Esse versículo coloca por terra, irmãos, todo o ensinamento mundano sobre quem pode mediar o homem até Deus. Jesus é sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, ele é o nosso advogado. Irmãos, como é bom saber que nós temos um advogado soberano, supremo, um advogado que está pronto para nos defender diante das causas levantadas por homens maldosos, demônios, seja por qual for. Em 1 João 2,1, o apóstolo diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então somos adotados com todos os direitos da casa. Temos direito à casa do Pai e na casa do Pai. Então não somos mais rejeitados, não somos mais alienados, não somos mais perdidos ou desamparados. Em Jesus nós somos adotados. Então pertencemos à família eterna do Pai eterno. O texto bíblico diz que o pecado, ele nos afastou do Pai, nos fez ingratos, nos fez rebeldes, e em Cristo, em Jesus, fomos reconciliados e temos um Pai que cuida de nós, um Pai que nos recebe, um Pai que não nos rejeita. Amados, indo para o final da nossa mensagem, eu quero dizer que a nossa confissão de fé, ela nos garante que temos vida plena e vida abundante. Lemos no versículo que Jesus diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse por mim é muito importante. Temos o que nós precisamos na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus é a provisão para a nossa vida. Por tudo isso, a vida cristã, ela é uma vida abençoada. Esta vida é a vida eterna e é a vida que temos em seu nome. Então a vida cristã, ela não é um fardo. A vida cristã, ela não é um peso. A vida cristã, irmãos, é uma vida que Jesus nos prometeu e prometeu com abundância. Então não podemos viver num vazio, um vazio espiritual. Por quê? Porque Jesus é a vida. Jesus é a nossa vida. Temos vida em Cristo, temos tudo nele. A vida abundante, irmãos, à luz da palavra, é isso. Não são riquezas materiais, não são posses materiais. Não é uma vida de conforto, mas não é uma vida boa, segundo o mundo declara. A vida abundante não é que as pessoas chamam de mar de rosas.
A vida abundante é vivida no meio dos desafios do mundo, desafios que você passa, que eu passo no nosso dia a dia. Então, do desafio das dores, do desafio da vida, a vida abundante surge no meio das crises. É no meio das dificuldades que essa vida abundante que o Senhor prometeu, é que ela vem, é que ela flui. E isso traz o quê? Um aumento da nossa fé, um aumento do nosso amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, em Jesus, nós temos vitórias. Em Jesus, nós somos abençoados. Não há vitórias, como diz o autor, não há vitórias patéticas dos falsos prósperos. Muitos falsos prósperos. Não vitória patética na fé, na fé. Não há vitória triunfalista, amados irmãos, dos desejos egoístas, dos testemunhos da fé egoísta, dos testemunhos shows, como a gente vê por aí. A vida vitoriosa é ter a companhia do céu presente no nosso dia a dia. É ter a alegria de ser salvo em Cristo Jesus. Aquele que tem Jesus, ele tem alegria. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, ele tem uma alegria na sua alma, porque ele tem a certeza que ele não está sozinho, ele está sendo guardado, ele está sendo protegido, ele está sendo guiado, ele está sendo abençoado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, uma vida vitoriosa é ter a alegria de estar vencendo o mundo, vencendo a carne, vencendo o diabo, de estar vencendo todo o mal, de estar vencendo, irmãos, todos os poderes infernais. A palavra do Senhor é clara. Quem tem Cristo tem vida plena, tem vida abundante, tem alegria neste mundo, um mundo difícil, um mundo onde a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Quem tem Cristo tem essa alegria que flui da alma. Quem tem Jesus, a Bíblia diz que tem o melhor de Deus, melhor de Deus. Que você possa, através dessa mensagem, entender verdadeiramente que Jesus é o único caminho, que não há outro caminho. Não há religiões, não há santos, não há deuses, não há pessoas, não há riqueza. Somente Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Que você possa, através dessa mensagem, você entender que se você tem Cristo como soberano na tua vida, que se você tem Jesus como todo-poderoso na tua vida, você tem tudo, tudo. Pode até te faltar alguma coisa, material, mas isso fica em segundo plano, porque você olha pela fé ao céu, você olha pela fé em Cristo, e você vê que você tem tudo, que você é bem-aventurado, que você é mais do que feliz, que você tem a plenitude da presença do Senhor na sua vida, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que você tenha uma semana repleta de bênçãos, que você tenha uma semana abençoada, que todos os seus planos, segundo o coração de Deus, sejam executados, que você tenha alegria em ver a sua família buscando a Deus, sendo abençoada, sendo salva, sendo guardada pelo poder do Senhor. Porque o inimigo está aí fora, o inimigo ele não brinca, mas quando nós somos revestidos da armadura de Deus, somos revestidos do poder de Deus, nós temos a garantia da palavra que nós temos tudo. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você tenha vida plena, vida com abundância, que você tenha saúde, que você tenha disposição, que você tenha fé, que você tenha amor ao Senhor e aos irmãos. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem alegria em te abençoar, Ele tem alegria em te proteger. Que a paz e a graça estejam contigo. Amém.